Capítulo 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus." Por isso, chamou o lugar de Maanaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: "Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente." Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: "Estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens." Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar." Jacó passou a noite ali. Depois, escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos. Entregou cada rebanho a um servo e lhes disse: "Vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos." Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: "Quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono destes animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós." Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos que seguiam os rebanhos: digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual é seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó.
De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os 2 choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú. Mas, pelo menos, permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El-Eleo Israel. Capítulo 34. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai, Amor: Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela.
Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Hamor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Hamor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos, e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Hamor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai, Hamor, apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, massacraram todos os homens de lá e mataram Hamor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois, tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta?
Capítulo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas, com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Rúben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Asser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 36. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com 2 moças de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão,
o heveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Oholibama deu à luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão, Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oholibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeus, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oholibama se tornaram chefes dos clãs de Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom. Cada um identificado pelo nome de seu chefe. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oholibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ézer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe.
Quando Hadade morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Capítulo 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. "Ouçam este sonho que tive", disse ele. "Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: 'Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará?' E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou-o a seus irmãos. "Ouçam, tive outro sonho", disse ele. "O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você?" Os irmãos de José ficaram com ciúme dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: "Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles." "Estou pronto para ir", respondeu José. "Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos", disse Jacó, "e traga-me notícias deles." Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. "O que você está procurando?", perguntou o homem. "Estou procurando meus irmãos", respondeu José. "O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos?" O homem lhe disse: "Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: 'Vamos a Dotã.'" Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: 'Um animal selvagem o devorou.' Então veremos o que será dos seus sonhos." Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. "Não o matemos",
disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora, o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Capítulo 38. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com Tamar como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o adulamita, subiram a Tímna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tímna para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim,
no caminho para Tímna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: "Quero me deitar com você." "Quanto você me pagará para deitar-se comigo?" perguntou Tamar. "Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho", prometeu Judá. "Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito?" perguntou ela. "Que tipo de garantia você quer?" replicou ele. Ela disse: "Deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando." Judá entregou os objetos. Depois, teve relações com Tamar, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Hira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Hira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: "Onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim?" "Aqui nunca houve uma prostituta do templo", responderam eles. Então Hira voltou para onde Judá estava e lhe disse: "Não consegui encontrá-la em lugar algum, e os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo." "Que ela fique com as minhas coisas", disse Judá. "Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós." Uns 3 meses depois, disseram a Judá: "Sua nora Tamar se comportou como prostituta e, por isso, está grávida." Judá ordenou: "Tragam-na para fora e queimem-na." Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: "Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado?" Judá os reconheceu de imediato e disse: "Ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá." E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: "Este saiu primeiro." O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: "Como você conseguiu sair primeiro?" Por isso, ele recebeu o nome de Perez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Capítulo 39. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. "Venha e deite-se comigo", ordenou ela. José recusou e disse: "Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora.
pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: "Venha, deite-se comigo." José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. "Vejam", disse ela, "meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou. Mas largou seu manto comigo." Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. "O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim", disse ela. "Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo." Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro que, em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram, cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: "Por que vocês estão preocupados?" Eles responderam: "Esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus", disse José. "Contem-me o que sonharam." O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. "Em meu sonho, vi na minha frente uma videira", disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e, em pouco tempo, produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: "Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo." Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: "Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima, havia pães e doces de todo tipo para o faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça." José lhe disse: "Este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne." 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo
para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois, haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra.
a escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e Ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do 1º ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro.